Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? Eu estou realizando as leituras do mês de setembro, signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Bora lá para a leitura. Gratidão vocês inscritos no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like e o seu comentário, ele me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Mês de setembro, signo de Áries. Qual é aqui a energia dos arianos e arianas para o mês de setembro? Momento a momento. Nós somos o mundo. E o que mais, tarô? Signo de Áries. A carta aqui, hein? Além da ilusão, renascimento e o controle. Saiu bastante carta, hein? Bens a Deus. Olha aqui no fundo do maço. Deixando ir. Gente, aqui fala pra mim o seguinte, que é para que vocês, lembrando que a leitura de setembro, a leitura mensal, né? Ela tem um prazo de 3 meses. Aqui me fala o seguinte, para que vocês se permitam vivenciar a vida de vocês momentos a momentos, né? Bem claro, vamos dizer isso aqui, com relação a essa carta. E o que é isso? Para que você não se desespere, para que você não entre em momentos de impulsividade, para que você controle a sua ansiedade, eita, para que você busque ter de repente um pouco mais de paciência com relação às pessoas ou às coisas que você quer aí na sua vida, tá certo? Para que você lembre-se que você faz parte desse universo. Então é assim, sabe o que me diz muito aqui? Que assim, independente do que a gente faça na nossa vida, quando a gente morrer, a gente vai voltar para um único lugar. Todos. Acabou. Entendeu? Então é como se dissesse assim, viva a sua vida um momento de cada vez, porque na hora que nós partimos, nós vamos para o universo, nós vamos para outros planos, para quem acredita, nós vamos para outros planos, né? Então assim, não tenha, é como se dissesse assim, não tenha pressa para que de repente as coisas que você quer que aconteça na sua vida aconteça da noite para o dia, entendeu? Me fala muito para que você abra e expanda a sua mente, a sua visão, para que você comece a olhar além da ilusão, então além daquelas situações das coisas ou de repente de pessoas, para que você olhe além daquilo que faz com que não tenha, que tenha nenhum véu nos seus olhos, ou que não tenha esse véu nos seus olhos, para que você saia de contextos ilusórios, entende? Para que você consiga olhar além, né? Para que você de repente não se auto-sabote, então não permita que as pessoas te sabotem, entendeu? De repente por conta de alguma forma tentar te ludibriar. Então fala pra mim assim, cara, se transforma, olha além disso aqui que você enxerga. Você acredita o quê? Que a gente é só o quê? É só o planeta Terra? Então assim, chegou um momento de você olhar além disso que você enxerga, tá? Então se você olha e acredita que é só o planeta Terra, aqui que é só... Não, é uma imensidão, é vasto, é infinito. Então, olhe além daquilo que você enxerga. Busque renascer, busque transformar as suas ideias. A carta do renascimento, né? Que me fala muito do que? Do nosso mental, né? Elemento ar. Então, me fala muito aqui para que você renasça, para que você se desvencilhe de pensamentos, entende? Para que você deixe de ser... Eu não lembro o nome desse bichinho aqui, não. Mas é para que você renasça, entende? E para que você se torne um leão. Para que você, para que você coloque a sua força aqui para fora, sabe? No que você quer ir na sua vida. Mas assim, para que você lembre que você é o rei, sabe? Da selva. Para que você, inclusive, também domine a sua, talvez um excesso de impulsividade, entende? De repente um excesso de ansiedade ou talvez de impaciência, entende? Porque a menininha aqui, ela tá tocando a flauta, tá vendo? E quando ela toca a flauta no sentido de amansar esse leão, né? O intuito é fazer com que? Fazer com que ele se torne manso, com que consiga trazer a ele tranquilidade. Então a carta do renascimento, ela fala muito de você olhar além da ilusão e você perceber o todo, e não somente ali onde você tá.
Entende? E a carta do controle também me fala que a sua mente, de alguma forma, ela acaba te controlando. Então, para que você busque ter o controle disso, entende? Para que você toque a flauta, para amansar essa mente que às vezes te controla demais, entende? E o que mais? Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Opa, carta do louco pulou, hein? É hora de iniciar novos ciclos na vida de vocês. É hora, de repente, de se jogar, né, em outros contextos, em outros momentos na vida de vocês aí, tá certo? Vamos lá. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mês de setembro, qual é a energia aqui? Quais os acontecimentos para os arianos e arianas? Vamos lá. Signo de Áries. Cavaleiro de Espadas, aqui é hora de vocês irem em busca daquilo que vocês querem na vida de vocês, tá certo? De se determinar, de ir à luta, sim, mas ir à luta em prol de algo que é bom para você. É preciso que você, de alguma forma, mude aqui a sua forma de pensar. Lembra que eu falei aqui referente além da ilusão, né? Que fala que é para você olhar além daquilo que você vê. Então, busque trazer mais conhecimento no sentido de você olhar apenas isso aqui que o nosso olho físico enxerga. Busque mudar a sua forma de pensar. Vá em busca daquilo que você quer. Se você tem que ir à luta, se você precisa ir à luta para que você alcance algo, então vá, entendeu? Seja determinado e vá. Mude, né, o rumo da sua vida, mude a trajetória da sua vida, mude a sua forma, a sua linha de raciocínio, a forma como qual você racionaliza, de repente, com relação a algo que você está querendo buscar aí na sua vida, entende? É para que você, talvez, exista a necessidade de uma mentalidade aqui ser mudada, para que você, de repente, consiga ir em busca daquilo que você quer. Ou que você se jogue para ir em busca daquilo que você quer. Para que você não fique travado. Entendeu? E o que mais? Eita. Vou colocar ela porque ela não saiu, né? Mas é a Rainha de Copas, tá? Que me traz bastante aqui um contexto do emocional. De repente, no sentido de colocar o emocional. A carta da Torre me fala o quê? Mude aí. Aproveite esse mês, né? Lembrando que a energia, elas são 3 meses, mas aqui me fala que se vocês, gente, não estão nessa energia aqui de mudar o pensamento de vocês, vocês vão entrar. Porque a carta da Torre, ela vem para derrubar tudo. Ela vem para fazer quem está parado dentro de um contexto, seja relacionamento, seja trabalho, seja forma de pensar, seja crenças limitantes. A carta da Torre, ela vem para te mostrar que, de repente, aonde você está não é confortável para você. Não acho que essa situação ela é confortável, porque ela não é. Então, assim, às vezes, quando nós não tomamos uma atitude, o que acontece? A espiritualidade vem e faz a gente passar por situações para que isso faça com que a gente se mova. A gente saia do lugar, a gente saia de contextos onde a gente se sente confortável. E aqui a gente pode estar falando de relacionamento, família, amizade, qualquer situação, trabalho, entendeu? Mas ela vem no sentido do quê? Ela quer que você mude a vela aqui do teu barco. É preciso que você mude a vela do seu barco. É preciso que você pense de uma forma diferente, racionalize de uma forma diferente, tenha novas ações. Entende? Busque um novo direcionamento de forma mental, novas ideias e tal. E quando você não faz isso, a carta da Torre, ela vem para mostrar para você, de repente, que você está indo em busca do que você quer na sua vida, mas você está indo no sentido contrário. Então é como se você acreditasse que esse sentido que você está indo tá show de bola, mas na realidade não tá. Aqui é preciso que você mude algo. É preciso que você mude um pensamento. Então, quando isso não acontece, a espiritualidade vem e faz o quê? Mete a torre no meio, que é pra fazer o quê? Pra colocar fogo no parquinho aí e mostrar que, tipo, tô mostrando pra você não tá me escutando? Então, peraí. Agora eu vou fazer passar por X, Y contexto para que você observe que esse contexto, ele não tá. Então, é mais ou menos aquele lance do que se não vem a mim pela dor, não vem a mim pelo amor, vem a mim pela dor. Então, é mais ou menos assim, se você não muda
por amor, de repente, você vai mudar pela dor. Porque eu tô te mostrando que aí não é e você não fez, então agora eu vou causar uma situação na sua vida que vai ser... Essa situação vai fazer com que você saia de algo, entendeu? E o que mais? Signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Olha, era pra sair. Aquela hora caiu a Rainha de Copas e agora caiu o Rei de Copas. Me fala muito de um emocional... 10 de ouros, 2 de ouros. Aqui me fala do seguinte, que existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa, Rei de ouros, de copas, perdão. Câncer, Escorpião, Peixes. Essa pessoa já tem aqui uma estabilidade financeira. E pelo que me parece, ela entra ou ela chega aqui na sua vida para tirar você... Ariana e Ariana, que de repente está nessa situação, numa coisa aqui de altos e baixos. Então aqui, o 2 de ouros invertido, né, me fala de uma vida sendo equilibrada, entende? Deixando de ter aquele alto e baixo, tá? Então aqui, pode ser uma pessoa que é um pouco mais jovem, que não é, deve ter, sei lá, uns 40 anos aqui, eu acredito, entende? Mas me fala outra coisa, além dessa pessoa ter essa estabilidade, ela pode chegar aqui para vocês no mês 10, tá? Aí no mês 10, tá certo? De repente, dia 2 de outubro, algo assim, tá? Dia 10. Vai ter alguma coisa aqui com relação ao mês 10, tá certo? De 2022, inclusive. Então, assim, eu vejo que essa pessoa, de alguma forma, ela, pelo que eu tô entendendo, ela surge na sua vida, tá certo? E pode, de repente, ser ela aqui que venha causar essa torre na sua vida, ok? Por quê? Porque tem gente aqui, olha, me vem aqui agora um negócio aqui. Por quê? Porque tem gente aqui que precisa mudar a forma de pensar. Muita gente aqui acredita que não é capaz de viver, de repente, aqui um relacionamento. Tá entendendo? Então, assim, é como se essa pessoa viesse e te trouxesse esse equilíbrio, entende? Fazendo com que a sua vida, ela venha aqui a dar uma equilibrada. Tanto no teu financeiro, quanto na tua vida de um modo geral, tá? O que mais? Não tô falando? 2 de copas, 4 de copas. Essa pessoa entra na sua vida no intuito do quê? De tirar você dessa situação, aonde de repente, por algum motivo, razão e circunstância, você permanece no tédio. Aqui tem pessoas que estão vivendo algo, uma parceria que de repente viveu aí há 2 anos, 2 meses, né? Olha, tem muita coisa aqui de 2022, minha gente. Mas enfim, alguém que está num contexto há 4 anos vem carregando uma situação, entende? Há 4 meses vem carregando uma situação. Então, assim, essa pessoa, ela vem pra quê? Pra ela vem te ofertar essa copa com o intuito, não tô falando que ela tá vindo pra equilibrar a tua vida, com o intuito de te tirar desse sentimento aqui, tá? Na realidade, o que acontece, né? Ela nem sabe, na realidade, vamos combinar que ela não sabe que ela, né? Ela vem com essa, digamos que missão. Tirar você deste contexto, mas a escolha é sua porque você tem o livre-arbítrio. Aí vai ser você quem vai decidir se você quer isso ou não para sua vida. A carta dos enamorados, tá certo? Então aqui, pode ter aqui uma escolha, eu ia falar um triângulo, mas eu não vejo como sendo um triângulo não. 5 de paus, clarifica esse 5 de paus. O que é esse 5 de paus? A carta do Papa invertida. Aqui tem gente, arianos e arianas aí, que fica de repente falando aqui da vida. Vai ter gente que vai querer causar aqui na sua vida, que vai querer. Gente que não tem caráter, não tem moral, não tem escrúpulo. Gente que usa da religião, da espiritualidade, de algo, para de repente vir falar com você cheio de moral e tal. Entende? Deixa eu clarificar mais isso daqui. Por favor, me clarifica aqui mais essa situação, tarô. A carta do mundo que me fala do quê? De vocês encerrando um ciclo na vida de vocês. Tá,
Ok, aqui, ó, fundo do maço, Rei de Ouros. Aqui me fala do seguinte, que vocês ainda estão dentro dessa nostalgia e pelo que me parece, vocês convivem com pessoas que ficam aqui te atazanando as ideias. Gente que não tem moral pra falar nada na tua vida, mas tá sentando o bedelho aqui e falando. E vocês encerrando esse ciclo. Vocês não permitindo mais isso. Vocês tendo aqui uma tomada de atitude, tá? E eu vejo, e eu acredito, inclusive, que vocês vão sim aceitar essa copa, tá certo? De alguma forma, algo vai acontecer aqui, vocês vão aceitar essa copa. Pode não ser agora, mas pode ser lá para outubro, ok? Mas me fala muito, de repente, de vocês aceitando sim essa copa e vocês, de alguma forma, o fato de você aceitar isso, trazendo pessoas que não têm moral e que não têm caráter para dentro da tua vida, no intuito de meter o bedelho para ficar falando. Tá? E aí vocês encerrando esse ciclo, ok? Encerrando esse ciclo. Rei de Ouros, ó, um Rei de Ouros, pode ser aqui até que seja alguém que vocês em algum momento já se... Gente, esse cabelo tá coisando, hein? Que vocês já se relacionaram, Touro, Virgem, Capricórnio, pode ser alguém que vocês já se relacionaram e essa pessoa, ela vem aqui querer causar conflito na vida de vocês, mas vocês encerram um ciclo com essa pessoa aqui, tá? Vamos lá, o que temos aqui na mesa, os signos, né? Libra, Gêmeos e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. Áries, Leão, Sagitário. As energias que predominam, Escorpião, é só energia, tá, minha gente? Escorpião, Touro, Capricórnio, ok? Essas são as energias que predominam aqui na mesa. Vamos lá, o que mais? Baralho, o que mais que os arianos precisam saber? A Cartas das Nuvens. Bom, a Cartas das Nuvens já saindo aqui como primeiro, me fala muito de vocês aqui sendo mostrado uma mudança, ó. A carta do cavaleiro. Aqui já me fala muito que vai ser mostrado para vocês algo que vocês não estavam enxergando e que vai trazer uma mudança muito rápida na vida de vocês, como também me fala de uma pessoa chegando aqui na sua vida de forma muito rápida, né? E que hoje, antes vocês não enxergavam. Mensagens também inesperadas chegando, novidades chegando aqui nesse mês de setembro, lembrando que tem até 3 meses, ok? A carta das montanhas. Então aqui vai ficar muito claro para você algo que você de repente não entende no sentido da sua vida. Então você se questiona, por que que eu passo por isso? Por que que a minha vida é cheia de obstáculo? Por que que tudo é tão difícil? Porque, sabe, aqui tem um monte de porquê. Por quê? Por quê? Por que que a minha vida tá sempre em círculo, né? A carta do cavaleiro, né? Se a gente olhar aqui, esse cavaleiro faz parte daqueles brinquedinhos de carrossel do parquinho que fica rodando, né? Então, assim, por quê? É muito porquê ou é muito pra quê? Então, me fala muito que nesse mês, no prazo de 3 meses, vocês vão ter a mente de vocês, algo de vocês aqui, inclusive Mãe Ansan vai vir aqui, ela vai vir com muita força e com muita energia, no sentido de trazer algo aqui pra você, pra te mostrar do porquê que você ainda passa por algumas situações na sua vida. Existem pessoas aqui que já deveriam, de alguma forma, ter feito uma mudança na sua vida, certo? Mas parece que não querem enxergar, entende? A carta da montanha, ela não me fala só de obstáculos aonde eu não consigo alcançar um objetivo, então para eu chegar eu tenho que passar ali pelas pedras. Me fala também de resistência. Me fala de pessoas que não querem sair do lugar, entende? Porque a montanha, ela não sai do lugar. Então, assim, me fala de pessoas que não quer sair. Precisa se movimentar, precisa passar pelos obstáculos, precisa ter o desejo de chegar no topo da montanha, mas parece que quando chega ali no meio do caminho, ou talvez nem chega no meio do caminho, já se cansa. Entende? Então, assim, é como se vai ser mostrado aqui para vocês do porquê que você ainda está em círculo. Vai chegar coisas aqui, mudanças na sua vida, e eu acredito, inclusive, que ainda vai haver algumas situações que vai trazer aqui para vocês alguns obstáculos
para que você tome uma atitude de mudar a sua vida, para que você vá em busca do novo, para que você, de alguma forma, mude, de repente, o seu jeito ou o seu pensamento. Porque aqui me falam muito de pessoas que a própria pessoa cria obstáculos e resistência na própria vida. Entende? Aqui vocês podem ter lidado com pessoas do signo de Áries, Leão, Sagitário, tá certo? Câncer, Escorpião, Peixes. Só aqui no baralho cigano, tá? E assim, isso vai ser revelado para você, vai ser mostrado para vocês muito rápido, tá? Muito rápido. Então, aguardem aí. Acredito já que nessa semana. A partir do momento que você viu essa leitura, acredito que já nessa semana muita coisa já vai começar a acontecer na sua vida e vai ser mostrado para você. Te prepara. Vamos lá. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual o conselho? Ó. Paciência e o sofrimento. Aqui diz muito, né, minha gente? Ó, olha isso. Adiamento. O que me fala muito isso aqui? Que você precisa, de alguma forma, olhar para você e ter paciência. Entender que a vida, ela é um ciclo, né? Igual a lua, a carta da paciência. A nossa vida, ela é um ciclo. Horas a gente tá ali no claro, a gente cresce, a gente mingua, a gente, né, traz novas ideias, a gente floresce. Então, assim, e tudo isso vai acontecendo, né, num ciclo. E ela também está gestante. O que isso entende aqui? Além das fases da lua, que a gente passa todo mês pelas fases da lua, a gente ainda tem que esperar 9 meses. A gente tem que ter a paciência. Como é que nós temos filho? Né? Como é que a gente consegue ter filho se a gente tem que esperar 9 meses para poder a criança sair do nosso ventre? Então aqui me fala muito do seguinte, para que você tenha paciência com você e pare de ficar se auto-sabotando, pare de ficar sofrendo. Entende? Pare de ficar de repente se lamentando aí por coisas, situações. A sua mente, de alguma forma, ela te domina. Entende? Ela, de alguma forma, ela te domina. Sabe? Então, aqui é preciso que você tenha paciência com você e pare, de repente, de ficar se lamentando. Pare de adiar aquilo que você precisa fazer, atitudes que você precisa tomar e que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz, né? Mas você não faz. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Áries, mês de setembro. Inscreva-se no canal, deixe o like de vocês, comente, compartilhe. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.